O Sérgio me convidou para um outro projeto dele, também de música experimental, com um cara que trabalha com música eletrônica. A gente fez e deu super certo, assim, rolou uma química entre eu e o Sérgio, trocas de informações, ideias. A gente viu que a gente tinha um pensamento muito semelhante e aí eles resolveram produzir esse DVD, fazer esse DVD, e eles me chamaram para experimentar algumas imagens, já com o Wilton Azevedo. Então, aí eu fui na casa do Wilton, eles estavam lá no estúdio do Wilton, comecei a experimentar uma imagem aqui, uma ali, de coisas que eu acredito que funciona com a música experimental e tudo mais, e deu super certo, e rolou um entendimento, uma escuta, uma prontidão ali de imagens e sons se correspondendo, e o mais interessante é que eles não têm nada planejado. Eu lembro que no começo eu perguntava, tá, mas e aí, você me passa a música para eu experimentar e depois... Ele falou, não tem como, você pode experimentar em outras músicas, porque cada vez que a gente se apresenta, a ideia é que seja algo novo, que surja no instante ali. A gente vai se ouvindo, vai se escutando e a coisa vai ganhando corpo e vai ganhando densidade. Aí eu pensei, bom, como que eu vou fazer então para criar imagens para algo que eu não sei o que vai acontecer? E aí eu comecei a pensar em imagens abstratas, porque imagens abstratas funcionam bastante, principalmente você sabendo trabalhar o ritmo delas, organização geométrica delas e tudo mais. E trabalhei também com um aplicativo que você faz com que o áudio reaja a determinadas imagens. Então esse audio reaction, ele pulsa no tempo do som. A imagem começa a pulsar no tempo do som. E aí eu uso um aplicativo que chama Isadora, um software que chama Isadora, e no Isadora eu tenho um banco de imagens, onde eu controlo essas imagens, eu vou puxando alguns vídeos que eu gravei, que é o caso dessa imagem aqui, que eu gravei no final de semana, que eu fui para o interior, gravei com celular. E aí depois tratei essa imagem para ficar com uma textura de Super 8 e aí também para criar essa temporalidade que dialoga com os equipamentos antigos, equipamentos mais novos. Então imagens mais novas, mais abstratas, que pulsam no tempo da música, e imagens aí que com essa textura de Super 8 também, se aproximando aí de equipamentos sintetizadores aí dos anos 70, como o Super 8, né, que também surge nessa mesma época. Sempre o número 3 é o número do consenso, né? Então, a terceira parte acaba também complementando os espaços vazios que tinha no projeto. Então, a imagem vem preencher esses espaços, vem compor, dialogar com esses espaços e deu para perceber assim que tem uma estrada inteira, né? Fazendo uma metáfora aí com essa imagem para a gente seguir. Porque a gente, na verdade, eu cheguei, acho que faz 2 meses no projeto, ou menos, 1 mês e pouco no projeto. A gente se encontrou pouquíssimas vezes e nessas pouquíssimas vezes conseguimos já achar muitos pontos de convergência entre o que eu pesquiso, entre o que eles pesquisam, e a gente juntos aí conseguimos fazer essa apresentação de hoje. Deu super certo, tem 1 mês e meio aí de encontro, esse encontro aconteceu há 1 mês e meio atrás, e aí eu percebi, eu falei, bom, se não tem roteiro, a gente tem que se olhar bastante. E eu comecei a perceber que quando eles tocavam, eles tinham alguns olhares que dava para começar a entender mais ou menos para que caminho que ia. E aí eu comecei a prestar atenção para embarcar nessa, para poder botar a imagem num tempo de alguns momentos da composição, para poder entrar com a imagem pulsando no tempo de uma mudança ali da guitarra ou da entrada do Wilton num determinado teclado. E claro, e com o tempo que a gente também vai ganhar essa escuta mais aprimorada, né? E aí eu uso o Isadora, o iPad, que tem um aplicativo que permite você criar algumas imagens tocando, e aí eu criei aqui um setting, um preset que chama Pantarrei, para poder, porque são tantas possibilidades nesse aplicativo, que aí eu fui experimentando e falei, essa cabe, para também não ficar uma demonstração de software, né? Porque senão aí perde qualquer encanto, porque quem conhece fala, puta, o cara tá só... E aí eu criei aí um settings de...
Esse cara ele controla esse programa que chama Isadora. Então, na verdade, aqui ó, é o mixer de imagens, nesse botão. Eu controlo aqui de uma imagem para outra. Vou botar uma imagem mais clara aqui, ó, nesse controlador. Aqui eu tenho um motion blur, que vai ficar mais... que eu dou um motion blur na imagem para dar uma coisa de temporalidade, de alongamento dessa imagem. E aqui eu tenho um outro efeito também que cria uma distorção, uma aquosidade na imagem para essa pasta. Mas cada uma dessas pastas aqui, por exemplo, nas linhas, eu abro aqui, ó, essas linhas que reagem com o som. Então eu crio uns settings aqui que eu faço com que o som, o volume, ele dê um zoom na imagem. E aí eu coloco um zoom para ir do 100 ao 105. E aí quando o som entra alto, ele vai fazer com que essa imagem aconteça, reaja ao som. É isso.